Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Boa noite a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao Mundo é um Moinho. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais caros que tem, talvez o tema mais importante que a gente já falou aqui no GGN, que é sobre as desigualdades globais, né? Os esfarrapados globais, os esfarrapados dessa terra. Esse título, né, ele é de inspiração do novo livro do nosso grande amigo, grande parceiro, César Calejon, que é sobre os esfarrapados, exatamente, né, que são fruto, né, enfim, nós vamos falar aqui das desigualdades globais, e nós vamos falar sobre isso, mas antes eu só quero fazer um breve editorial sobre os movimentos da guerra. Né? Nós tivemos a contraofensiva lançada dos Estados Unidos, do eixo atlanticista, chamada de ucraniana, que até agora parece que não vai dar certo.
as tendências que ela aponta, mais do que o que aconteceu até agora, ela aponta para uma tendência de frustração. Então, é um momento crucial. É um momento crucial, porque se essa contraofensiva, que está sendo planejada e desenhada meticulosamente pelo eixo atlanticista, Estados Unidos e União Europeia, há 6 meses. Há 6 meses eles estão desenhando essa contraofensiva. Há pelo menos 1 mês eles estão proclamando ela como se fosse a última trombeta do apocalipse. Daqui a pouco vem, e assim falou o João conosco aqui, eles estão anunciando como se fosse o fim do mundo como concebemos, e ela aparece completamente e aponta para um momento de frustração absoluta do ponto de vista atlanticista. Então, qual é o, digamos, aqui para parafrasear o grande Nassif, né? Qual que é o xadrez da guerra? O xadrez da guerra é o seguinte: a grande guerra do século XXI, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, é a guerra entre Estados Unidos e China. Essa é a guerra que está acontecendo agora. Então, todos os dias, né? O sujeito acorda, lava o rosto, prepara o cafezinho ali, né? Um bom cafezinho, de boa procedência, de preferência mineiro, e ele vai refletir sobre qualquer assunto no mundo. Qualquer assunto que está acontecendo tem como o debate sistêmico, né? O nosso ponto de vista aqui é olhar para o ponto de vista sistêmico, como fez um certo barbudo no século XIX, e pensar do ponto de vista sistêmico o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma disputa pela hegemonia global, que tem a ver com essa guerra e tem a ver com tudo. Cada espaço do sistema mundo agora, cada milímetro, cada centímetro, cada milímetro, cada metro quadrado, cada quilômetro, cada espaço, cada região de poder, cada sub-região, na África, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na Europa, na América Latina, na América Central, na América do Sul, está sendo disputado como se fosse o último espaço do mundo entre Estados Unidos e China, entre chineses e norte-americanos. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Então, os Estados Unidos têm uma guerra híbrida com a China e tem uma guerra quente acontecendo na Ucrânia, que diz respeito à União Sino-Russa, feita 20 dias antes da guerra, no dia 4 de fevereiro de 2022, 24 estoura a guerra, e, do outro lado, a tentativa de ressurgimento da OTAN, que, como dizia o Macron antes da guerra, estava respirando por aparelhos, na era Trump, respirando por aparelhos. Qual é o nó? Os chineses sabem que eles têm que suportar a Rússia até o final. Eles têm que suportar a Rússia por quê? Porque depois da Rússia, adivinha quem é o próximo? Até o mundo mineral sabe que o próximo são os chineses. Os Estados Unidos estão nuclearizando todo o Sudeste Asiático. A Europa passa por uma corrida armamentista, não tem saída econômica, porque a Europa é a grande perdedora econômica da guerra. O Ocidente, digamos, o eixo atlanticista, tinha todas as expectativas que eles iam vencer a guerra no estrangulamento econômico da Rússia. A Rússia, obviamente, sentiu as sanções econômicas, a explosão do SWIFT, as sanções econômicas que vieram por cima, por baixo, no lado, na transversal. Mas desde 2014, desde a anexação da Crimeia, as sanções econômicas começaram por parte dos Estados Unidos e da Europa. O Putin já está redesenhando, estava redesenhando. Desde 2014, há 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, ele estava redesenhando o pivô da Rússia para o Pacífico. Para a China e Índia, que são pura e simplesmente os 2 maiores mercados globais consumidores do mundo. Então a Rússia fez o pivô, ela não foi vencida, pelo contrário, ela se preparou para essa retaliação econômica, ela está cada vez mais umbilicalmente ligada com a China não pode sair do suporte russo, ela suporta a guerra até o final, porque ela sabe que se o eixo atlanticista passar por cima da Rússia, no dia seguinte, estoura Taiwan, estoura algo no Mar do Sul da China. A Europa, por sua vez, que vai sendo dilacerada pelas crises energéticas, a sabotagem do Nord Stream 1 e 2, que nem chegou a inaugurar, embora pronto antes da guerra. A sabotagem do Nord Stream 1 e 2. A Europa, em calamidade energética e problemas econômicos cada vez maiores, ela, paradoxalmente,
ela ganhou um sentido de ser, enquanto União Europeia. União Europeia, depois do Brexit e depois da crise de 2008 e 2009, que acaba com o neoliberalismo, enquanto sentido de ser, óbvio, nunca teve sentido, mas desmoraliza, tira o véu, como diria Machado de Assis, aqui atrás, tira o véu, a Europa ficou completamente perdida, sem sentido a União Europeia. O que a guerra dá à União Europeia? Ela dá um sentido de ser. Então, a União Europeia não... É isso que a Ursula von der Leyen diz dia sim, dia também. É isso que o Stoltenberg dia sim, dia também. É isso que, digamos, o premier inglês, de certa maneira, a França e a Alemanha respaldam também. A Europa não pode terminar a guerra porque ela precisa de um inimigo comum, que é a Rússia. Enquanto isso, ela vai se estrangulando, Maria Bernardes. E esse é o paradoxo. Bom, e eticamente, eu fecho aqui, os Estados Unidos e os aliados atlanticistas não conseguem justificar a guerra. Que num universo de 195 países do sistema internacional, teve apoio de pouco mais de 40. E agora, se essa contraofensiva realmente falhar, os Estados Unidos têm um paradoxo, sobretudo os Estados Unidos. Por quê? Ou eles vão vir com uma cavalaria ainda maior e colocar todas as fichas nessa guerra antes das eleições democratas, porque, sobretudo, Biden está comprometido com essa guerra, Blinken está comprometido com essa guerra, Jake Sullivan está comprometido com essa guerra, ou eles vão tentar congelar a guerra e fazer uma guerra de 10 anos. Esse é o ponto. Bom, por trás dessa guerra, das crises econômicas, das crises financeiras, das crises do sistema econômico e financeiro internacional, estão exatamente as discussões de hoje. André, seja bem-vindo, boa noite, por favor, chega mais e já apresenta os nossos convidados. Boa noite, Pedro. Antes de chamar os convidados, só lembrar, dar o like, compartilhar. E, bom, hoje temos, né, um jornalista, escritor, César Calejón, lançando um novo livro dele, né, Esfarrapados. Também para participar da conversa, o João Carvalho, né, historiador, diplomata, músico, youtuber do canal Assim Disse o João, e dono da, na minha opinião, a segunda melhor dicção e voz da internet do Brasil, perdendo só para o Alisson Mascaro. Colocá-los na tela aqui. Boa noite aos dois. Bem-vindos. Boa noite. César, você é um grande amigo, né? A gente já está junto, digamos, nessa caminhada há algum tempo. Aqui o espaço é seu, você é dono e proprietário. Seja boa noite, bem-vindo, parabéns pelo livro, seja bem-vindo. Pedro, obrigado, querido, boa noite, Pedro, boa noite, André, boa noite, João, obrigado, João, por aceitar o meu convite de participar dessa ocasião tão especial. Obrigado, Pedro, pela aula que você deu aí de geopolítica global, de relações internacionais. Eu traria como referência o trabalho do Seymour Hersh, que é um jornalista americano que fala muito dos atentados aí do Nord Stream. As pessoas estão inclinadas a pensar que esse tipo de coisa é teoria da conspiração, então pesquisem Seymour Hersh, isso que o Pedro aí colocou com muita propriedade, muita eloquência. Obrigado, gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. Maravilha, César. Obrigado, a gente vai discutir esse livro com calma. A gente tem um programa aqui, César, que é a Heloísa Vilela, a grande Heloísa Vilela, uma das grandes que a gente tem, discutiu exatamente esses atentados que foram muito mal repercutidos em toda a mídia atlanticista e, obviamente, na nossa, né, cuja a imprensa internacional, aqui a cobertura internacional, é um Ctrl-C, Ctrl-V muito raso dessa imprensa que vem do norte, né? Então a Heloísa Vilela deu um verdadeiro show também, fica a indicação aí no Mundo é um Moinho. João, eu sou assim como o André, né, um admirador seu de longa data, você não tem ideia, né? Eu deixei para falar isso aqui no ar, não falei nos bastidores. E, sobretudo, o André é um admirador da sua dicção, que é invejável mesmo, e eu sou um admirador do seu humor. Você, além de ser um grande analista, né, um grande acadêmico, você tem um humor que é um sinal, como diria Machado de Assis, de inteligência. Né? Quem não tem humor, não tem inteligência, tem um humor muito sofisticado. Então é uma honra e uma alegria te receber aqui. Vocês eram um grande amigo e te receber aqui é uma honra e alegria. E eu já vou começar, João. O natural seria começar pelo César, mas aqui nos bastidores já estava esquentando, para você falar um pouco sobre o livro do César, antes dele mesmo. Boa noite e seja bem-vindo. Gente, obrigado, né? Pedro, André.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. Uma honra para mim. Eu tenho que trazer um abraço que não vem só meu, vem de mais gente do Itamaraty. Vocês são muito mais vistos lá do que vocês imaginam, tá? Então, assim, ontem eu estava conversando aqui no escritório de Minas sobre isso, e o pessoal todo comentando, porra, eu vejo Nassif, vejo o Pedro, tal, adoro os meninos, tal, manda um abraço pra gente. Então, em nome, né, de todos os meus queridos colegas, né, meus queridos amigos que trabalham comigo, quero trazer esse abraço, né. O César é um grande amigo, um amigo querido, né, a gente vem cada vez mais trocando ideias e a gente vem construindo essas pontes que são tão necessárias para o nosso campo como um todo, né. O César me honrou muito em me mandar o livro ainda no prelo, né, antes do livro ser publicado, para que eu tivesse, né, a possibilidade de lê-lo antes. E vou te falar que, assim, às vezes a gente tem expectativas e a gente se frustra, então eu procuro não ter expectativas. Eu não consigo não ter expectativas com o César, porque eu conheço o César há mais tempo do que isso, e ainda assim ele foi muito além das minhas expectativas, né? Eu estava aqui elogiando o César entre nós, e agora eu vou elogiar o César publicamente, né? A primeira coisa do livro do César, para além do rigor técnico, para além de conseguir trazer profundidade de forma palatável, que é muito difícil, gente, sabe? Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande no falar, a gente tem uma facilidade, como o próprio André disse, na dicção, e às vezes quando a gente vai escrever, a gente é tão contaminado pela academia, por aquela ideia de uma escrita tétrica, de uma escrita entre pares, que a gente tem uma dificuldade de trazer na nossa escrita tudo aquilo que a gente consegue trazer na nossa fala. O César escreve maravilhosamente bem, porque escreve profundamente simples. É uma leitura fácil, é uma leitura fluida, é um livro que tem 300 e poucas páginas, que você senta para ler, e na hora que você olha no relógio, passou 1 hora e pouco, e você está na página 80 e tantos. Você lê um livro muito grande, muito rápido, porque ele é muito bom, ele é interessante, ele te prende. Para além disso, né, o livro conta já com um prefácio do Alisson, né, do nosso querido professor Alisson Leandro Mascaro. Beijo pro Alisson. E o Alisson, gente, assim, é um homem que tem um dom de escrita, né, que um dia, quando eu for adulto, quem sabe, chegarei aos seus pés, né, e o livro tá maravilhoso mesmo, e mais do que isso, né, eu, como marxista, fico muito feliz em ver um livro que pensa numa filosofia da prática, que pensa em coligar a boa teoria a uma prática de mudança de mundo, né? Ali em 1848, quando vão ser escritas as teses ad Feuerbach, né, na tese 11, ele já fala, né, os filósofos já disseram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. O César nos traz uma proposta que não é simplesmente uma proposta de o que podemos dizer sobre o mundo, mas mais ainda é uma vez compreendendo este mundo, uma vez desvelando este véu, o que a gente pode fazer para caminhar para a ruptura necessária, para caminhar para a construção de uma outra sociabilidade que é possível. E isso é a parte mais gostosa do livro, né? Muitas vezes a gente acaba, quando a gente está soterrado pelo capitalismo tardio, abraçando um certo derrotismo, e o academicismo ele é muito derrotista. O livro do César, não. O livro do César é o pessimismo da vontade com o realismo, com o otimismo da razão, né? Então, assim, é muito bom ver um intelectual brasileiro escrevendo sobre Brasil contemporâneo, fortemente alicerçado naquilo que a gente tem de melhor de uma longa tradição, né? O Lucas, ele sempre falava que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método, né? Que a gente tem que acrisolar, então, melhorar esse ferramental de análise com o tempo, com as coisas que vão vindo, lendo não apenas as pessoas do nosso campo, mas também aqueles que estão do lado de lá, para a gente poder, de fato, tecer esse pensamento crítico. Esse pensamento crítico é trazido dentro do livro, né? Quando eu vi o título do livro, e isso eu parabenizo o César, né, e eu estava até conversando com o Pedro aqui antes, né, que o jornalista tem essa facilidade que às vezes que nós, que somos historiadores, sociólogos, economistas, a gente está tão acostumado a escrever um título gigante de 6 linhas que ninguém vai ler nunca, que a gente não pensa nisso, né, e quando eu vi o título do livro do César, eu já fiquei assim, porra, cara, que título bom. Por quê? Porque o título, ao mesmo tempo, me traz a ideia do Fanon,
no Condenados da Terra, me traz a ideia da subalternidade da Gayatri Spivak, e aí na hora que eu começo a ler o livro, o César vai e coloca lá textualmente: estou aqui me ancorando em praticamente 4 linhas, quais sejam Marx, Vygotsky, Paulo Freire e Boaventura. Eu falei assim, porra, cara, é isso. Né? Você vê como que ele está sabendo trabalhar isso, como que também, gente, a gente que conhece o César, que vem acompanhando o César, porque assim, hoje em dia eu tenho o prazer de chamar o César de amigo, mas eu acompanho o César há muito mais tempo do que eu conheço o César, pessoalmente, pela internet, né? Então eu já li muita coisa do César, e eu vou vendo ao longo deste caminhar do César essa busca pela raiz, né? O que é ser radical? Ser radical é buscar a raiz, é entender que tem certas coisas que você só consegue fazer a partir de uma ruptura, né? E esse livro traça um caminho de construção desta ruptura, um caminho de construção necessário para que a gente pense uma outra sociabilidade, né? E ele o faz de uma forma muito gostosa, muito convidativa, porque ele vai pintando muito bem o que aconteceu antes para a gente entender o agora, né? Eu me lembro muito do filme do Carpenter, o They Live, né, que o cara acha o óculos no lixo, bota o óculos, e aí quando ele bota o óculos ele consegue ver a ideologia, cumpre, obedeça, tal. É muito difícil, às vezes, a gente ter essa sensação de pertencimento do nosso próprio tempo. A gente olha para trás e a gente tem muita facilidade de julgar o que ficou para trás, julgar os modos de produção que ficaram para trás. A gente olha para as pirâmides e fala assim, como que esse povo não se revoltava? Tá ali sendo chicoteado, carregando pedra e não se revolta. E no outro dia de manhã a gente acorda, pega 2 ônibus, vai trabalhar 12 horas por dia e continuamos a manter os nossos faraós, né? Porque isso é o que a ideologia faz. E romper esse véu da ideologia é muito difícil. Eu acho que o César nos dá nesse livro várias possibilidades de uma forma muito aberta, de uma forma muito ampla, que eu convido todo mundo que está nos vendo aqui agora, que vai ver o vídeo depois, a conhecer o livro, porque ele traz essa facilidade de compreensão. Ele expõe o mal pelo que ele é, ele expõe o capitalismo em sua longa construção, em sua construção de longa duração por aquilo que ele é, e isso para mim é a melhor parte da parte teórica do livro, e principalmente quando ele traz isso para o nosso Brasil contemporâneo, quando a todo tempo ele costura os exemplos da teoria com os exemplos da prática, ele torna isso tangível. Você que tá lendo, você não fica só, porra, mas o que é isso? Que conceito é esse? Onde que eu vou? Não, ele fala assim, não sei o que tal, pensa no biologismo, pensa aqui e tal. Agora pensa no Bolsonaro falando que o homem negro, que o quilombola pesa em arrobas. Pensa nisso aqui. Aí você bate e fala assim, tá, ficou claro, ficou patente, né? Então eu acho que a função real do conhecimento é ser socializado. Né? O conhecimento que não é socializado, ele não serve a nada, né? A não ser a manutenção das próprias estruturas do status quo. Né? E o César está usando o conhecimento, usando esses aparatos ideológicos de uma forma muito subversiva para provocar essa ruptura. Tá? Então eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui hoje para esse bate-bola, e recomendo muito que você que esteja em casa conheça esse livro, né? A Luciana falou ali, o livro vira um molotov, só faltou isso. O livro só faltou vir com um paviozinho em cima para poder usar na ação, na prática. Perfeito, João, muito obrigado. Ô César, só fazendo uma justiça aqui, no programa com a Luísa Vilela estava com a gente também a indelével Rose Martins, que é uma estudiosa do PEP, né, do Instituto de Doutorado lá da UFRJ, excelente. Né? Abraço para a Rose, que também contribuiu aqui, colaboradora do Mundo ao Moinho. Abraço também para o embaixador Bustani, que esteve conosco aqui há 2 semanas atrás, embaixador Fausto, que eu já falei, embaixadora Zambuja, que esteve com a gente, embaixador Rui Pereira, que esteve com a gente, e com a Silvia Portela, que está sempre com a gente aqui, não é, André? Ô César, 2 coisas chamam a atenção, né? Primeiro, César, antes de mais nada, só uma coisa aqui. O César, além de tudo, ele é trabalhador, né, João? E o André, que conhecem também o trabalho do César de perto. César, eu fico muito orgulhoso assim, de ter um companheiro nessa caminhada, um amigo que nos inspira, além de tudo, você é muito trabalhador. A gente está sempre vendo você trabalhando com seriedade, com afinco, e você é um daqueles camaradas, daqueles companheiros que fazem a diferença.
Então, a gente tem muito orgulho de estar nesse debate aqui. E, como disse muito bem o João, quando você escrevia o livro, quando você pensou no livro, você fazia isso nessa coisa do pessimismo da vontade e o otimismo da razão? Você tinha isso em vista? E como veio a coisa dos esfarrapados, né? Fala pra gente sobre um pouco quem são esses esfarrapados, né? E como reverter esse jogo. Já vamos pôr a coisa para ferver já. Pedro, obrigado. Cara, você sabe que o meu aniversário é só daqui a 3 semanas, mas essa fala do João foi assim o melhor presente de longe que acho que eu recebi possivelmente na minha vida inteira. Eu devo confessar que eu estava tenso, porque quem escreve um livro sabe, cara, é como um filho, e você põe aquilo para fora, aquilo ganha o mundo, e existe uma certa expectativa como é que aquilo vai ser recebido, principalmente considerando pessoas como o João Carvalho, que, ao meu ver, faz parte dessa cepa de intelectuais extremamente preparados. É fácil perceber isso na forma como ele se articula, as referências que ele traz, tudo aquilo que ele traz para a mesa. Eu também sou fã do trabalho do João muito antes de conhecê-lo, acompanho os reacts, acompanho tudo que ele produz enquanto intelectual. Não é um termo pedante nesse caso, quando a gente está falando de alguém que tem esse nível de torque intelectual, de bagagem, não é algo que aconteça do dia para a noite, tá? Isso requer uma vida inteira de estudo, requer uma vida inteira de leitura, uma vida inteira de compromisso, e no caso do João, de emancipação popular e de fomentar pensamento crítico, sobretudo olhando para a classe trabalhadora do país. Então, o que vocês me proporcionaram hoje aqui, com essa fala do João, é o melhor presente que eu poderia receber de aniversário, porque eu estava tenso, pensando, cara, eu mandei um livro para esse cara, o cara é um monstro, velho, o cara sabe tudo da porra toda, meu compadre, o cara vai ler, vai achar isso uma bosta, perdão pelo palavrão, e quando eu tenho um retorno dessa ordem, cara, isso me anima, me enche de vontade de continuar trabalhando e produzindo. Então, obrigado. Eu quero começar a minha fala com isso, João. Obrigado pela tua análise. Evidentemente, você leu o material. É muito fácil para um acadêmico, para um jornalista, para um escritor perceber quando a pessoa leu e se as críticas e os elogios e todos os comentários que a determinada pessoa está tecendo são pertinentes, são correlatos àquilo que você produziu ou não, e eu fiquei muito feliz de você ter lido e ter entendido a natureza daquilo que eu estou propondo. Com base nisso, Pedro, o Esfarrapados tem uma frase do Paulo Freire que ele dedica, é assim que eu entendo, pelo menos, ele dedica a produção dele para os esfarrapados do mundo, e ele diz que para as pessoas que com esses esfarrapados se identificam, e ao se identificar, sofrem, mas sobretudo, além de sofrer com essas pessoas, eles lutam, entende? Eu acho, eu me vejo um pouco nessa posição. Eu nunca fui um esfarrapado. Eu sou um homem hétero, branco, que cresci cercado por todo tipo de privilégio, numa família de classe média baixa, inicialmente, mas que tive acesso a ensino superior, nunca passei fome, sempre tive todo tipo de infraestrutura civil necessária para que eu me desenvolvesse. Mas a minha mãe, que é a minha grande inspiração intelectual, doutora em psicologia, educadora, freiriana e esse tipo de coisa, já me dizia que quando eu tinha 4, 5 anos, isso ela me conta naturalmente porque eu não lembro disso, ela me levava para a escola que era em São Caetano, e a gente morava aqui quase na divisa do Ipiranga com o Sacomã, aqui em São Paulo, então a gente tinha que atravessar a favela do Heliópolis por dentro de carro. E eu via, por exemplo, crianças pedindo dinheiro no farol, e aquilo me causava um choro. E ela dizia que, bom, era difícil entender por que esse garoto tá chorando. Será que ele sequer entende o que tá em jogo aqui, o que tá acontecendo? Porque eu era muito novo, entende? Então eu sinto que, de alguma forma, eu me constituí com base por influência dela, com essa ânsia
de querer lutar, de querer fazer a diferença, de querer, de alguma forma, alterar o modelo de sociabilidade como ele está constituído no começo do século XXI, o que eu sei que eu sou apenas um pequeno grãozinho de areia, mas eu, de alguma forma, decidi levar a minha vida e a minha produção para isso. E o que não é fácil, muitas vezes, tá, gente? Seria muito mais fácil financeiramente, em termos de status, fazer o jogo que está determinado aí para ter vaga garantida, por exemplo, numa grande emissora dessa, etc. e tal. Para mim, não serve, e eu achei que eu precisaria dedicar a minha produção nesse sentido para os esfarrapados do mundo, para aqueles que com eles se identificam, mas, sobretudo, além de se identificar, com eles lutam, sofrem e são capazes de alguma forma, exigir, lutar por um mundo menos desigual e que a gente, enfim, seja aí o princípio de uma semente, de um processo que vai florescer ao longo dos próximos séculos. Enfim, se a gente batalhar para isso. Com base nisso, e aí vocês me interrompam, Pedro, porque eu sou muito prolixo, eu vou embora no raciocínio que eu vou começar agora, vocês me param a qualquer momento, tá? Eu trabalho no Esfarrapados com uma categoria que eu chamo de elitismo histórico-cultural. O elitismo histórico-cultural é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento e a constituição de todos os aspectos sociais, políticos e econômicos da nossa nação. Isso é o que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Por que eu acho importante organizar isso e por que eu procuro, de alguma forma, misturar Marx, Vygotsky, Paulo Freire, Boaventura e todos esses pensadores que João trouxe aí para a gente com muita propriedade? Porque, veja, todo substrato que anima a extrema-direita nacional, e não só a extrema-direita, a direita liberal também, parte da premissa elementar de que existem seres humanos mais fortes e seres humanos mais fracos por natureza, tá? Ou seja, existem criaturas mais frágeis ou mais fortes biologicamente falando. Isso, para pessoas minimamente esclarecidas e versadas em ciências sociais, biológicas, em história, pode parecer óbvio, mas não é. Porque toda filosofia, por exemplo, do liberalismo e da meritocracia, parte dessa premissa elementar de que existem sujeitos mais fracos e mais fortes por natureza. Eu trago Vygotsky, por exemplo, e o enfoque histórico-cultural, para argumentar sobre o conceito do elitismo histórico-cultural, que o desenvolvimento humano é histórico e cultural. Ele não é biológico, ele é histórico e cultural. É verdade que ele acontece sobre uma base biológica, que te diz que você tem que tomar uma determinada quantidade de água por dia, que você tem que dormir determinado número de horas por dia, que você tem que fazer necessidades fisiológicas, que você precisa se alimentar e que você precisa de contato humano, que você precisa de afeto humano. A tua carga biológica para por aí. Todo o restante, se você gosta de Weber, ou se você gosta de Marx, se você gosta de Hayek, ou se você gosta enfim, de alguém minimamente razoável na seara da economia, depende do teu contexto histórico e cultural e como que este círculo primário de atuação, de amigos, de parentes, de influências, de ideias, enfim, como todo esse teu entorno histórico e cultural estava organizado, sobretudo nos anos iniciais do teu desenvolvimento, mas isso funciona de forma permanente durante toda a tua vida. Tá? Por que eu começo no nível individual? Porque a partir do nível individual, uma vez que você entende que no teu âmbito individual você se desenvolve histórica e culturalmente, por extrapolação eu vou para a constituição da nossa sociedade. Então, hoje, a República Federativa do Brasil está constituída com base no que é um legado histórico e cultural do que foi o Brasil colônia e o Brasil império e todo o modelo escravista, o modelo de sociabilidade escravista que organizava a formação dessas constituições.
Muito bem, você pode falar, tá, César, mas nada disso é novo que você está trazendo. Não, nada disso é novo. Como o João colocou, até esse ponto, a minha premissa elementar é trazer isso com a linguagem mais direta, mais objetiva que eu posso e estimular, sobretudo, as pessoas que não são versadas em ciências sociais, em história, que não têm uma bagagem acadêmica forte nessas áreas, que elas sejam capazes de refletir disso que eu estou propondo aqui nesses 10 minutos iniciais da minha fala. Onde eu acho que, de alguma forma, a minha contribuição pode ser um pouquinho mais original, a despeito de existirem outros autores que fazem reflexões análogas a essa que eu vou propor para vocês em seguida. Ao longo do século XX, existe um superdesenvolvimento dos meios de produção e das forças produtivas que nem Marx e nem Engels, por exemplo, estudando ali a Manchester do século XIX, foram capazes de presenciar, simplesmente porque eles morrem antes. Se vocês estudarem, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels te dizem isso de uma maneira muito direta, que essa é uma época mais homogênea, que a ascensão da burguesia industrial e a consequente formação do proletariado, eu vou resumir porque senão fica muito longo, eu vou tentar resumir 400 páginas em 20 minutos, eu não vou conseguir, mas formam uma sociedade mais homogênea que gera um embate de classes. Se você estivesse, portanto, na burguesia industrial, o teu objetivo era espremer a classe trabalhadora como um vampiro, essa é a metáfora precisamente que Marx chega a utilizar para fazer a manutenção dos seus privilégios, e se você estivesse na base trabalhadora, o teu objetivo era fazer a manutenção da tua força de trabalho para conseguir vendê-la no dia seguinte e conseguir garantir o teu processo de subsistência. Muito bem. Com base nisso, então, trazendo para o âmbito prático, para não ficar muito teórico, se você fosse um proletário daquela época, o teu objetivo era ter o que comer, ter o que vestir, ter um cavalo, ter um teto sobre tua cabeça, e cá estamos. A despeito de ser um pouco mais complexo do que isso, eu estou reduzindo para efeito do tempo que a gente tem aqui. Muito bem. É uma premissa elementar que mesmo quem não leu a Marx extensivamente conhece, que as relações sociais têm como base fundamental as relações de produção e troca. Nós estamos aqui hoje, todos, porque o que a gente escolheu para fazer da vida, basicamente, para garantir a reprodução da nossa vida material, nos leva a um objetivo em comum. Então, a gente está aqui precisamente, essa relação social é organizada por conta da relação social que precede a organização da nossa vida material. Muito bem, com base nisso, ao longo do século XX, existe uma agudização do processo de produção, dos meios fundamentais de produção, o que gera uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade. No começo do século XXI, agora, portanto, você não tem um pão que você quer para fazer a manutenção da sua subsistência. Você tem 300 tipos de pães e, dependendo do tipo de pão que você consome, estabelece-se um certo critério de status social com base nessa proposta elitista a qual eu me refiro. Isso funciona para pão, funciona para carros, funciona para roupas, funciona para absolutamente tudo, tá? Com base nisso, o que acontece ao longo do século XX, mas se agudiza no começo desse século XXI, é que você não tem mais a principal força revolucionária, que Marx se refere, por exemplo, numa carta, que é a unidade do proletariado. Porque hoje, para muito além da disputa de classes, você tem uma disputa dentro das próprias classes. Porque você tem, por exemplo, motoboys competindo um com o outro, porque um tem um tênis Nike e o outro quer ter o tênis Nike, porque se ele não tiver o tênis Nike, a gatinha da comunidade dele vai dar mole para o cara que tem o tênis Nike, que tem uma moto assim assada, que é capaz de levar para jantar aonde quer que essas pessoas queiram jantar, enfim, só estou dramatizando para efeito de compreensão. E isso também não se aplica única e exclusivamente para motoboys. Se aplica para advogados que querem ter o ternozinho assim assado, Armani, e querem ir jantar no Cantalupe ou em outro restaurante sofisticado que eu sequer conheço,
porque com base nisso ele vai ter mais ou menos acesso a determinadas instâncias do poder judiciário, por exemplo. E isso também não se aplica só para motoboys, advogados, se aplica para a classe trabalhadora de uma forma generalizada. Então você tem hoje o que, por exemplo, Thomas Hobbes classificava como uma espécie de estado da natureza, a guerra de todos contra todos, no qual você tem a classe trabalhadora brigando entre si permanentemente. E isso impede esse nível de coesão e de unidade do proletariado, que em tese, pelo menos, seria a principal força revolucionária, no sentido de capaz de propor alguma mudança significativa. Eu vou devolver para vocês, porque senão eu vou falar 1 hora sem parar, mas basicamente essa é a ideia central. É óbvio que tem muito mais. Se você quiser, Pedrão, eu posso endereçar os aspectos práticos, por exemplo, que o João colocou, porque até aqui as pessoas podem estar pensando, mas o cara está sendo fatalista pra caraca. O João falou que tinha medidas práticas que ele ia endereçar no trabalho e o cara fez um diagnóstico absolutamente tenebroso da época na qual nos encontramos. Mas tudo isso para te dizer que, por exemplo, e aí eu devolvo para vocês, o século das luzes, quando a gente tem mania, e isso porque a gente tem uma visão muito eurocentrista, muito circunscrita aos valores que foram utilizados a partir do iluminismo, da renascença, do iluminismo e tal, de dizer o seguinte: o século XVIII a partir desse ponto a gente começa a nos organizarmos politicamente com base no uso da razão. Isso é parcialmente verdade, porque a despeito do seu uso da razão, é uma razão elitista, que se torna elitista na mesma proporção na qual a gente vive na sociedade do capital e na qual tudo é absolutamente transformado em mercadoria. Entende? Então, vou dar um último exemplo para sintetizar isso que eu estou propondo. Se vocês conversarem com um antropólogo ortodoxo, ele tende a te dizer que antes da Revolução Neolítica, antes da Revolução Agrícola, seres humanos eram meros caçadores e coletores e eram pouco complexos na forma como a gente se organizava politicamente. Era basicamente caçador-coletor que vivia uma vida nômade, caçando para fazer a manutenção da tua subsistência. Surgem uma série de evidências que eu não vou ter tempo para explorar aqui com vocês de forma mais extensa, arqueológicas, que te dizem que não, esse não é o caso. Já na pré-história, há 30, 40, 50 mil anos, existem indícios sólidos de que seres humanos eram criaturas absurdamente densas, complexas, sobretudo na forma como nos organizamos politicamente. Bom, da onde que surge, então, essa dimensão de que antes da Revolução Agrícola éramos pouco complexos na forma como nos organizávamos? Se vocês pegarem, por exemplo, o segundo tratado do governo de John Locke, Locke vai te dizer que para ter o direito de propriedade sobre a terra, um povo, um indivíduo deve ser capaz de cultivar essa terra em termos agrícolas extensivamente. As sociedades ameríndias, que as monarquias europeias queriam expropriar e barbarizar na época, não faziam isso, a despeito de praticar a agricultura num nível menos extensivo. Então, isso foi usado nos salões do iluminismo, nos debates da época, que eram suscitados para ver se a gente pode fazer isso, a gente pode invadir, usurpar, pilhar, estuprar, matar, etc. e tal. Foi utilizado como um argumento para te dizer que, não, essas pessoas são selvagens, eles são bárbaros, eles não são civilizados e eles não cultivam a terra extensivamente e, portanto, eles não têm direito de propriedade e posse dessa terra. Então, considerando que são bárbaros, que precisam ser catequizados, isso tem toda essa dimensão da Igreja Católica, dos jesuítas, que, enfim, é um tema muito complexo, eu precisaria de 3 horas para me aprofundar em tudo isso, mas surge a dimensão que é conveniente para os europeus naquela ocasião, no sentido de invadir e usurpar, mas para muito além disso surge uma visão de ver o desenvolvimento humano ao longo dos últimos milênios de forma mais ampla. E isso se aplica para aí, mas também se aplica para como a gente olha para o Egito Antigo, que é uma visão que surge na Alemanha,
de Bismarck, uma Alemanha que estava muito fragmentada e precisava de união. Enfim, eu vou parar aqui, porque senão eu vou embora, eu quero devolver a palavra para vocês, mas é um pouco disso que eu tentei resumir em 25 minutos que eu trago em 308 páginas no Esfarrapados. Como a gente não é o uso da razão a partir do iluminismo, é o uso de uma razão elitista, e isso, em última análise, incide nesse contexto geopolítico global que o Pedro introduziu, por exemplo, quando ele fez o editorial dele no começo dessa nossa conversa. Perfeito, Calejão. Tá bem claro, eu acho. André, vamos entrar no debate com a nossa comunidade. Vamos lá. Pegar aqui pelo superchat do Fernando Galindo. Alegria imensa prestigiar esse bate-papo de altíssimo nível com os amigos César Calejão e João Carvalho. Meus parabéns pelo livro, irmão. Obrigado, querido. Miguel Ele é um Baldi grande também. amigo, viu, André? O Fernando é um grande amigo de coração, me ajuda muito com reflexões, trabalha na Contracorrente. Um beijo, Fê. Obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos. Obrigado, Fernando. Eu ia mandar um abraço pro Fernandão também, porque a gente está sempre conversando, participando junto do pessoal da Contracorrente. A Contracorrente vem tendo publicações importantíssimas para o nosso campo, né? Agradecer esse trabalho que o Fernandão ajuda a encabeçá-la na Contracorrente também. Beijo, Fernando. Trabalho muito importante. Obrigado, Fernando. Aí tem do Miguel Baldi. Salve, camaradas. Estamos no Brasil. Vim pelo tio João para prestigiar Calejão. Venceremos. Valeu, Aí Miguel. temos a pergunta aqui do Denis Dias. João e Calejão, se o mundo é um moinho, só nos resta tomá-lo. Já que conciliar ou cercar não adiantou. Beleza, faz uma rodada. Posso? André. E Não, vai lá, João, vai lá. Dispara. Não, é só porque, como você falou do mundo é um moinho, né? Eu quero aproveitar. O Alisson Leandro Mascaro falou uma coisa muito importante, e ele usa a metáfora do moinho, né? Expandindo ela um pouco, né, gente? O que é o companheiro? O companheiro é com quem você divide o pão, companheiro, né? Então ele vem literalmente daquele com quem você divide o pão, né? Só que o nosso objetivo não é só dividir o pão. Dividir o pão é um primeiro estágio, porque a gente não quer só a padaria, a gente não quer só o pão, a gente não quer só a migalha que cai do banquete. A gente precisa tomar os moinhos. Mas para a gente poder chegar no ponto aonde nós tomaremos conjuntamente os moinhos, construiremos a ponte que tirará o ser humano da sua pré-história e levará ele para a sua história verdadeira, liberta, desalienada, desalienante, liberta da ideologia, a gente começa por dividir o pão. A gente começa pelo companheirismo, a gente começa pela camaradagem. O que é a camaradagem? É dividir a câmara, é com quem você divide o teto em que você habita, né? Então, a gente sim tem que tomar os moinhos, né? O primeiro passo é dividir o pão, o último passo é tomar o moinho. Se a gente organizar direitinho, a gente toma os moinhos todos. professor da Silvia Regina aqui também. Como desmascarar, tem uns perto de R$58, muito obrigado. Como desmascarar a ideologia dominante e combater a alienação nas classes dominadas? Excelente pergunta, hein? Um abraço para a dona Silvia. Eu acho que é essa toda a elaboração que o César fez ali na fala inicial dele, no fundo contém essa pergunta da dona Silvia. João, dispara. Ó, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, e o César trabalha isso muito, e eu vou ser muito sincero, quando eu comecei a ler o livro, a gente começa, obviamente, pelo começo, e o começo é o Alisson falando. E o Alisson foi jogando a atenção o tempo todo sobre a questão da sobredeterminação. E aí, depois que eu fui ler o livro, eu entendi por que que ele jogou, por que que ele viu essa importância e como que o César soube trabalhar isso. Por quê? Eu vou me permitir ser teórico brevemente para depois voltar e ser prático, né? O que que a gente tem? A gente tem uma ideia de quando uma coisa é determinada, significa que algo está determinando uma outra coisa. Quando a coisa é sobredeterminada, significa que existe mais de uma coisa determinando aquela coisa, que pode, ao mesmo tempo, estar ou não na infraestrutura e na superestrutura. A cultura, ela é sobredeterminada, assim como a cultura é sobredeterminante. O que isso significa dizer? Significa dizer que é óbvio que a gente tem que entender que a cultura vai ser determinada pelo modo de produção, pela produção material, mas não é só essa única esfera que vai determinar a cultura. A cultura, ela é sobredeterminada, assim como a esfera jurídica é sobredeterminada. Por quê? Porque existem outras esferas que vão levar à sua determinação. Tá? A gente tem, principalmente no capitalismo, duas coisas que vão trabalhar juntas, que é a alienação e a ideologia. Elas vão se retroalimentar, nós vamos ter uma relação muito dialética entre elas.
Quando a gente fala de alienação em Marx, a gente não está falando de uma única alienação, nós estamos falando de múltiplas alienações. Nós estamos falando da alienação do homem em relação ao seu trabalho, da alienação do homem em relação a si próprio, da alienação do homem em relação aos outros homens. O que significa essa palavra, né? Alienação. Quando a gente pensa em português alienação, a gente pensa em alien, né? O que é o alien? É o extremo outro, é a ruptura da relação ontológica do eu igual a eu. Por que isso é tão importante para a gente entender o capitalismo? Porque o que é o capitalismo em última instância? Né? É um modo de produção onde, a partir do homem tornar-se mercadoria, em última instância, tudo está passível de tornar-se mercadoria. Ao mesmo tempo que o homem se torna uma mercadoria, que se tudo torna uma mercadoria, é escamoteado a forma como ele é mercadorizado, como que ele é transformado em mercadoria e a forma como as relações sociais vão acontecer. Então a gente não percebe. Quando a gente fala de fetiche, a gente fala de feitiço, algo que é escamoteado, algo que você não percebe. Qual a função da ideologia? A função da ideologia, em última instância, é a manutenção do status quo. Como se mantém o status quo? Por meio da alienação, por meio do não percebimento das relações sociais, por meio da criação desse véu. Voltando para a pergunta, como a gente levanta o véu? Como a gente faz as pessoas se aperceberem, como Marx disse, César citou o manifesto, que elas nada têm a perder além dos seus grilhões. A primeira coisa que a gente tem que mostrar para elas é que elas estão agrilhoadas. Você só consegue perceber que você não tem nada a perder além dos seus grilhões quando você percebe primeiro que existem grilhões. Porque nós estamos agrilhoados, nós estamos presos, nós estamos alienados, sem nos apercebermos naturalmente, no começo da nossa vida, do nada, ex nihilo, que nós estamos. Isso é uma construção social. O que o capitalismo faz muito bem e a sua ideologia faz muito bem? A ideologia do capitalismo, ela é também idealista. O marxismo, o pensamento crítico, ele é materialista, ele trabalha com o mundo como o mundo é, e não com uma foto estanque do mundo onde eu tento enfiar a minha ideia à força de qualquer jeito. A melhor forma da gente trabalhar isso com as pessoas é por meio da materialidade, da própria vida diuturna, de como o sistema é feito para nos esmigalhar, de como o motor que leva este sistema adiante é o sangue, suor e linfa da esmagadora maioria da população global. Isso num dia a dia eu consigo fazer numa conversa com uma pessoa, quando ele reclama de uma condição de trabalho, quando ele reclama de um preço de um vívere qualquer, e a gente começa a conversar, mas por que tá assim? Por que não tá de outro jeito? Por que a gente vive numa sociedade que há 70 anos tem capacidade de viver em fartura, né? Inclusive citação do livro do César, né? E ainda assim as pessoas morrem de fome. Por que doenças tropicais como a malária, ao longo de uma década, ceifam 5 milhões de vidas? Porque a malária não acontece na Europa. Porque ela é uma doença subtropical. Porque existe uma determinação do modo de produção que, por sua vez, vai ser sobredeterminada na esfera cultural. Né? Quando o Alisson falava lá atrás de sobredeterminação, ele estava falando disso. Por quê? Porque muitas vezes a academia europeia, a academia americana, quando a gente pega a antropologia americana, ou pega a linguística turn na Europa, ou qualquer coisa assim, a gente vê um culturalismo que se esquece da sua base material. Ele esvazia a sua crítica por não ter materialidade. Quando César propõe uma categoria que é a um só tempo histórica e cultural, ele está trabalhando com o quê? Com a materialidade dos fatos, com a vida como ela é. Né? A ideia é exatamente romper o feitiço, desvelar as coisas pelo que elas são. A melhor forma que eu conheço para trabalhar isso com as pessoas é por meio, em um primeiro momento, da construção coletiva de uma percepção do nosso mundo pelo que ele é.
É a gente conseguir olhar para o nosso mundo e perceber que, de uma forma diferente, nós estamos na escravidão moderna, assim como no Egito Antigo estava-se na escravidão antiga. Obviamente, cada um com sua determinação, cada um do seu modo, cada um inserido culturalmente, historicamente, em seu local, mas que ainda assim nós vivemos sob a égide de uma escravidão moderna. E quando a gente começa a perceber disso, gente, vamos ser muito sinceros, dói, sabe? Tem horas que a gente vê as coisas e fala assim, como eu era mais feliz quando eu era um jovem e não tinha metade da noção que eu tenho hoje das coisas que aconteciam no mundo. Só que ao mesmo tempo que dói, isso te traz uma possibilidade de operar por uma mudança. O que a gente convida, o que o livro do César convida, o que todas as pessoas que consideram que nós merecemos, como seres humanos, uma vida de fartura, uma vida desalienada, é exatamente isso. É fazer parte dessa luta. Um cara empurrando um muro é um doido empurrando um muro. 2.000 pessoas empurrando o muro cai. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar o pessimismo e o otimismo. A realidade, né, o realismo capitalista do Fischer, mas não entrando numa prisão panóptica, não achando que ele é ineludível, que ele é inescapável, porque ele não é. E o César traz uma coisa no livro que eu acho fenomenal, que é trazer outras cosmovisões. Por quê? Porque assim como eu disse que a ideologia do capitalismo é idealista, ou seja, ela trabalha com ideais, ela trabalha na vertente diametralmente oposta do que vai ser a dialética marxista, né? Ela trabalha a partir da ideia desse torrum, desse motor primordial. Uma coisa que ela escamoteia, que ela esconde, que ela não fala, é que a partir do momento que ela naturaliza as relações de produção, o modo capitalista, como se ele tivesse caído de uma árvore, ela também assassina. Ela cria o epistemicídio de outras cosmovisões, de outras formas de ver o mundo. Se você estuda um pouquinho de antropologia pré-colombiana, você vai descobrir que existia na nossa, em Nuestra América, uma civilização que tinha mais vias construídas do que o Império Romano, que enquanto Paris era uma cidade de 25.000 habitantes, a capital do Império Incaico, do Tahuantinsuyo, tinha 125 a 150 mil, enquanto Paris morria na penúria com a peste negra, aqui o pessoal tinha água encanada por aquedutos e coleta de lixo. Você vai começar a perceber, quando você estuda a história da Ásia, que 80% do PIB do mundo no século XVI era produzido na Ásia. Então você começa a descobrir que não apenas outras visões de mundo, outras cosmovisões, outras construções de mundo são possíveis, como elas já existiram e ainda existem. É nessa chave que a gente tem que pegar o conhecimento para que ele seja libertador. Freire é o homem que traz Fanon para o Brasil. Eu, no meu doutorado, estudo Fanon. Quando o César fala de Freire, eu me sinto contemplado enquanto estudioso da obra de Fanon. Quando Fanon fala dos condenados da terra, ele fala muito disso. Quando Fanon fala de todas essas construções, ele fala disso. Por quê? O próprio César fala isso no livro também. A gente, muitas vezes, a esquerda liberal, uma certa esquerda liberal, principalmente europeia, eurocêntrica, ela idealiza um passado que nunca aconteceu. Isso foi muito comum, por exemplo, nos movimentos nativistas todos, né? Inclusive no movimento Narodnik na Rússia. Se são intelectuais urbanos imaginando um passado que nunca aconteceu, é um intelectual brasileiro imaginando um povo originário que nunca aconteceu, e do outro lado a gente tem o colonialismo brutal, esse pensamento reacionário. Entre um e o outro existe uma verossimilhança, existe um pensamento histórico, existem sociedades reais que existiram, em seus erros e em seus acertos, com outras visões de mundo, com outras construções que são possíveis. Nós também lutamos por uma nova sociedade, por uma nova construção. Como que a gente luta nesse ponto?
Nós temos a maioria dos números. Nós não temos os aparatos ideológicos, nós não temos a massa militar na nossa mão, nós muitas vezes não temos nem poder político. Para que a gente possa construir isso, a partir da maioria, o que a gente precisa? De organização. Então, a função da chamada vanguarda, de quem já abriu um pouco o olho, de quem colocou o óculosinho, de quem rompeu o véu, é estender a mão. É ter empatia e alteridade, é romper com a dialética do senhor e do escravo e voltar à verdadeira ontologia do homem. César falou, nosso cérebro primitivo, nossa influência biológica nos requer o afeto. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. O individualismo atomista que é pregado, a guerra de todos contra todos, o paraíso dos ANCAP, que é cada um com uma bomba nuclear na esquina, cobrando do outro para passar pela esquina, é antinatural. Vai contra o que o ser humano tem de mais primordial, que é exatamente a sua vivência coletiva. Né? A Nadia Krupskaya, uma das maiores pedagogas que a gente teve, né, na União Soviética, ela falava uma frase que eu parafraseio, que é mais ou menos o seguinte: o indivíduo só pode florescer quando o individualismo morre. O indivíduo floresce no coletivo. É isso que nós precisamos de fazer. Uma construção coletiva para que os indivíduos possam florescer coletivamente, florescer empaticamente, florescer desalienados contra essa ideologia dominante. Perfeito. César, eu sei que quando o programa é bom, o tempo ele vai embora mesmo, né? Isso aqui é para um podcast daqueles que não tem hora para acabar, enfim, para a gente começar a fazer novos cafés aqui e ir embora. Uma mesa de bar, né? Exatamente, é um clube da esquina, a gente costuma falar, o mundo é um moinho, é o clube da esquina das relações internacionais. A gente chega e tal, e passa para o outro. Só que eu sei que você tem compromissos, né, César? Você não para. E o Alisson Mascaro, eu vou fechar com essa pergunta para você, César. O Alisson Mascaro, ele que é o ministro do Supremo dos sonhos do André, e não só do André, mas desse Harris mortal que vos fala, nos nossos debates, né? A gente sempre fala do Alisson como o nosso ministro do Supremo. Ele faz uma bela, digamos, visão do teu livro, né? E a indicação do teu livro é do meu professor Fernando Haddad, meu professor lá do DCP, né? Grande professor Haddad. Pegando esse eixo, né, César, aqui no Mundo é um Moinho, a gente tem sempre um compromisso de dar um panorama internacional, das relações internacionais. Como é que você está vendo, César? Você que tem uma visão privilegiada, está sempre em cima do lance. Como é que você está vendo o Brasil nesse primeiro semestre, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das relações internacionais, para a gente amarrar? Pedrão, uma ótima pergunta. Eu vou só complementar 3 coisas muito rapidamente, em 2 minutos, que eu acho que são importantes. Eu vou descer na filigrana de estudo que o João colocou com essa fala maravilhosa dele. No Esfarrapados, tem 3 medidas que eu acho que vão ao encontro de estudo que João Carvalho colocou anteriormente na fala dele. Já no ensino médio, gente, como eu vejo, e aí eu faço esse apelo se existem pedagogos, se existem educadores, para que a gente repense isso com muita ênfase, porque está em curso essa discussão, por exemplo, da reformulação do nosso ensino médio. A gente precisa ser capaz, a meu ver, de considerar pelo menos 3 disciplinas fundamentais com muito mais ênfase e propriedade. A primeira delas é a economia política. A gente precisa ter uma disciplina de economia política para a molecada de 12, 13, 14 anos. Não tem muito como fugir disso. Se você não entende o que é economia política, você não vai entender o modelo de sociabilidade sob a égide do capital enquanto processo, a ideia do campo marxiano, é isso que eu quero dizer. Economia política, eu vou resumir para me até os 2 minutos que eu prometi aqui. E em segundo lugar, você precisa ter uma disciplina que seja capaz de ensinar dinâmicas constitucionais. Não adianta o cara sair da escola sabendo matemática, física, química, que são disciplinas absurdamente fundamentais,
ninguém seria louco de negar isso, mas o cara não sabe como é nada de como é que funciona a república na qual ele habita. Ele não sabe absolutamente nada. Ele não sabe o que é o Congresso Nacional, ele não sabe o que é o Senado, ele não sabe o que é a Câmara, ele não sabe quais são os instrumentos legislativos, ele não sabe o que é um projeto de lei, ele não sabe o que é uma medida provisória, um decreto, nada. Tá? Então, dinâmicas constitucionais é absolutamente fundamental. É óbvio que isso, gente, eu estou olhando para o que pode ser feito imediatamente. Porque sair da grande noite, por exemplo, para citar uma frase do Fanon, que o João trouxe, que eu também sou fã dos textos do Frantz Fanon, a meu ver, eu falo disso, da diferença entre processos revolucionários e da revolução com R maiúsculo. A revolução com R maiúsculo, que é o homem ser capaz de superar o processo de exploração pelo próprio homem, a meu ver, isso não vai acontecer em 100, 200, 300 anos. Talvez eu seja pessimista, quiçá, tomara, quero estar errado nessa proposição, mas eu acho que isso é um processo milenar a perder de vista caso a gente tenha esse esforço voltado para isso que João de Carvalho acabou de colocar na fala dele. Então eu estou te dizendo o que pode ser feito no nosso tempo de vida imediato, tá? Economia política, a primeira, dinâmicas constitucionais, a segunda, e geopolítica global, Pedrão, que aí eu vou endereçar o ponto que você está propondo, porque se a gente não ensina que existe um jogo geopolítico mais amplo e que existem forças estrangeiras que exercem ingerência na nossa nação para manter o Brasil fornecendo produto primário, consumindo produto manufaturado de valor agregado, que quer usar o Brasil para guerras por proximidade, quase o Trump conseguiu fazer isso com esse palhaço que a gente teve na presidência da República entre 2019 e 2022 na questão da Venezuela. Por exemplo, a gente chegou muito perto de um confronto, o que contrariaria, Pedrão, você é um craque disso, mais de um século de relação com o nosso hemisfério, cara. Seria um absurdo assim, impensável. Enfim, com base... Com apoio do Brasil, hein? Com apoio do governo brasileiro. Diga-se, desculpa. Não, imagina, querido. Agora, você imagina se você tem uma sociedade que foi criada vendo geopolítica desde os 11, 12, 13 anos de idade, é óbvio que é muito mais difícil de cooptar essa população a entrar nesse tipo de aventura a lá senhor Ernesto, a lá senhor... tá entendendo? Esse tipo de coisa. Enfim. Com base nisso, cara, o que eu vejo, Pedro? Eu achei genial o teu editorial, porque você foi capaz de sintetizar com muita propriedade em 10 minutos aquilo que eu vejo que é o atual estado de coisas que a gente tem determinado no mundo. A gente está num momento de transição absurdo. De um momento de mudança da governança global e de como o poder é efetivamente exercido, muito provavelmente desde o liberalismo vitoriano, mas sobretudo a partir de Thatcher, de Giscard d'Estaing, de Reagan, de Kohl na Alemanha, dessa gente toda que dá o início desse modus operandi neoliberal que passa a ser a versão predominante do capitalismo. Isso acabou, cara. O que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe dizer, como o próprio Marx disse, é impossível prever o futuro porque as condições materiais não estão dadas. Agora, como eu vejo, esse processo de reformulação oferece uma série de riscos, mas também oferece uma série de oportunidades para que a gente seja capaz de repensar esse modelo de governança que vem sendo trabalhado no mundo há, sei lá, pelo menos 100 anos, ou pelo menos desde Bretton Woods, pelo menos desde o fim ali da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei, Pedrão, eu gostei muito, de fato, da tua análise. Como eu vejo, tem não sei se você conhece, tem um pesquisador, jornalista indiano que se chama Sanjaya Baru. Já ouviu falar desse cara? O Sanjaya Baru é um cara que fala de bimultilateralismo. Ele fala que a partir desse ponto surge uma grande potência de um lado consolidada e que já está vendo um processo de derrocada, que é os Estados Unidos, já está vendo a sua queda, e uma outra, a essa altura, já consolidada, mas ainda em ascendência, que é a China,
sobretudo a partir de Deng Xiaoping, e com base no que a Revolução Popular foi capaz de lançar as bases anteriormente. Leiam, para quem não leu, o livro do meu amigo Elias Jabbour, China, o Socialismo do Século XXI, é uma obra-prima. Isso aí tem que ser assim, leitura obrigatória para quem quer entender não só sobre China, mas sobre geopolítica nesse começo do século XXI. Com base nessa disputa, para encerrar minha fala, como você muito bem colocou aí no teu editorial, a gente tem a tensão dinâmica que vai nortear o jogo geopolítico global, seguramente pelo menos até o fim da primeira metade do século XXI, porque pode ser que a partir daí Índia também vai entrar nessa equação de uma maneira determinante, como a China, por exemplo, é hoje. Ora, muito bem, você sabe o que é a armadilha de Tucídides. Você sabe o que acontece a partir da Guerra do Peloponeso e como, quando você tem duas grandes potências estabelecidas, cabe um processo de testar as suas potencialidades antes de se começar um processo legítimo de diplomacia. A gente ainda não está nessa fase de um processo legítimo de diplomacia. A meu ver, ambos os lados da contenda ainda estão testando as suas capacidades e as suas potencialidades para ver o que acontece em seguida. Eu espero, honestamente, que com a ascensão da China, a gente tenha... eu não tenho a pretensão de te dizer que a China não tem nenhum ímpeto imperialista, tá? A despeito disso, é uma conversa extremamente complicada e para qualquer lado que você vá, você vai desagradar alguém necessariamente, porque é uma conversa cabulosa. Agora, seguramente, os chineses, a meu ver, defendem um modo de governança muito menos agressivo, que tem como base uma filosofia de Confúcio milenar e que eu espero seja capaz de criar um mundo menos agressivo, menos injusto, na qual você não tenha uma nação hegemônica com 800 bases militares ao redor do mundo, expandindo a aliança militar cada vez mais ao leste europeu e forçando uma situação instalando striking weapons, por exemplo, armas de ataque que seriam capazes de levar ogiva nuclear em 5 minutos até Moscou. Enfim, eu espero que essa nova época que começa agora, daqui a 20, 30 anos, ainda no nosso tempo de vida, estejamos aqui novamente reunidos numa conversa como essa e a gente lembre desse começo de década em 2023 agora como o período no qual essa mudança significativa que vai ser capaz de produzir um mundo menos unilateral e menos agressivo nesse sentido tenha começado. Então, vamos ver. Tomara, quiçá, eu sou muito otimista e muito idealista, a despeito de ser materialista, histórico e dialético também, cara. Maravilha. Ao mesmo tempo, né, vai acontecendo nesse movimento. João, a gente não poderia deixar de ter a sua visão privilegiada, né, do papel do Brasil nas relações internacionais hoje. Exatamente nesse momento aí que o César traz de imperialismo, contra-imperialismo, muito forte. Um abraço para o Elias Jabbour. O Elias é o nosso padrinho aqui do programa, viu, César? Ele participou do nosso primeiro programa, voltou algumas vezes, né? E ele acabou de ganhar um prêmio com esse livro, lá na China, né? E ele está em Xangai, no Banco dos BRICS. Grande Elias, um abraço, um beijo no coração, viu, Elias? O Socialismo no Século XXI. Grande livro, fica a nossa indicação aqui, né? E, por favor, João, qual que é a gente vai fechar com essa pergunta, tá, João? Qual que é o papel do Brasil nas relações internacionais nesse tempo do mundo? O Brasil tem um grande papel e ele tem uma grande decisão a tomar, né? Mais do que ter um papel que pode ser um papel muito grande, né? Ele tem uma grande decisão a tomar, que eu acho que é uma decisão que vai ser muito importante para o futuro breve e para a construção de qualquer outro futuro, se a gente quer ter um futuro. A gente tem que entender que desde o momento em que os bravios negros do Haiti resolveram tomar na sua mão a sua própria independência, e isso começou a pulular revoltas nos Estados Unidos, né? Nós temos um porretão
para usar o termo deles próprios, apontados para nós. Então o Brasil tem que entender muito bem qual que é a sua localização no mundo para ele saber com quem ele pode e com quem ele não pode contar, né? Nós temos uma história diplomática muito bela, construída com o esforço de homens e mulheres que fizeram isso ao longo, né, de um período superior a um século, que foi, com o perdão da palavra, jogada no lixo em menos de 4 anos, né? Foi um show de horrores o que a gente viu. Nunca o Brasil tinha antes sido tão absurdamente lacaio dos interesses de qualquer potência, tá? Nem se a gente voltar no Brasil Império negociando sua independência, o Brasil Império não foi lacaio da Inglaterra como nós fomos lacaios dos Estados Unidos esse ano. Não é à toa que a gente tinha a expressão, e temos em português, para inglês ver. A gente não tem a expressão para americano ver, né, por motivos muito claros, né? Para além disso, a gente está chegando num momento, e a gente tem que lembrar que Bretton Woods é o famoso meme do deixa vomigo, toca pro pai. Bretton Woods é o confia da política internacional. O que é Bretton Woods? Olha, não tem mais lastro em dólar, mas o que faz valer o dinheiro agora? Confia, né? E com base no confia e com base nesse imperialismo tardio, foi pouco a pouco, paulatinamente, sendo construída uma nova ordem mundial, a partir principalmente da queda da União Soviética e do Bloco de Leste. A gente teve uma sorte enquanto humanidade, que foi os Estados Unidos acharem que a história tinha acabado, né? Vamos lembrar aqui do Fukuyama. Este erro bizarro de cálculo, essa prepotência sem fim, permitiu, de alguma forma, uma reconstrução de uma ordem multipolar, ou como você já vai falar, bimultipolar. A gente está nesse momento agora que a gente chega em uma nova encruzilhada, que a gente vai ter que decidir caminhos, né? A gente vê os BRICS novamente mais unidos, apesar dos seus pesares, né? A gente vê o tiro no pé que os Estados Unidos deu, que antecipou a desdolarização da economia russa, né? Que esse foi um movimento muito importante, um movimento que já vinha sendo ensaiado há muito tempo, né? Se você pega as grandes compras internacionais de ouro para lastro, né? Turquia e Rússia vêm se armando para tentar desdolarizar seu dinheiro há um bom tempo. A China não tem independência nenhuma, né? Por mais que a Índia atualmente esteja sob a égide do brahmanismo hindutva, que é a versão fascistoide na Índia daquilo que nós passamos no Brasil, por mais que a Índia cometa hoje um crime de apartheid interno contra Dandakaranya, contra todos os seus adivasi, porque a gente fala de Dalit, gente, porque a gente não conhece Índia. A gente fala de Dalit porque a gente lembra de novela. Abaixo dos Dalit tem os que nem casta tem, os adivasi. Só de adivasi na Índia tem 220 milhões de pessoas. Nós temos um Brasil de adivasi dentro da Índia. Então a gente pensa o que é isso, como que esse suco vai ferver, né? E a Índia são várias Índias, né? A gente não precisa achar que a Índia de Dandakaranya, no centro da Índia, com a guerrilha maoísta pegando fogo, a confusão toda, ou que a Índia, sob a égide do Partido Comunista Indiano, em alguns estados do sul da Índia, é a mesma Índia dos Brahmanes, é a mesma Índia desse brahmanismo hindutva. Ainda assim, a gente tem um outro caminho que está nos sendo oferecido, que é qual? Que é o caminho de participar dessa ordem multipolar, principalmente nos levantando contra este gigante do norte, que é um gigante de pé de barro, que é um gigante que vem caindo. Não sei se nós vamos ter o prazer de ver a derrocada final do Império Estadunidense em nossas vidas. Adoraria tê-lo. Não sei se teremos. Mas a verdade é que, se o Fundo Monetário Internacional
fosse sério, o primeiro lugar que ele ia intervir é nos Estados Unidos. É só você pegar a dívida interna dos Estados Unidos e ver que aquilo ali é impagável. Todo ano a gente tem a briga dos republicanos com os democratas para rerolar ela, e essa briga não é dos republicanos com os democratas. Essa briga é para saber, desculpa a palavra, na bunda de qual europeu, no rabo de quem vai pagar essa dívida. Porque desde 1945, a dívida interna estadunidense vem sendo jogada nos seus parceiros. Quem paga para os Estados Unidos ser o hegemon do mundo são os seus parceiros e são suas semicolônias, ou suas colônias diretas. Então a gente tem este mundo acontecendo. Ao mesmo tempo, esse vácuo de poder permitiu um crescimento da China, e em política não tem espaço vazio, só tem espaço ocupado. Né? A queda também dos impérios coloniais na década de 70, na década de 80, as lutas intestinas do terceiro mundo, África, Latinoamérica e Ásia, mas principalmente África e Ásia, também fizeram com que houvesse esse vácuo de poder que vem sendo muito preenchido pela própria China. Então a gente tem essa opção agora, né, de qual time que a gente vai se aproximar mais. Ora, o Brasil como essa potência regional, como esse player mediano, que tem tudo para ser enorme, porque, gente, vamos só lembrar uma coisa, a expectativa de vida na China no final da Revolução era 34 anos de idade. O Partido Comunista da China tirou mais de 780 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza. Isso aconteceu em 70 anos. Pense as potencialidades do Brasil. Nós somos literalmente um país que tem tudo e não sofre de nada. Nós não sofremos de grandes problemas climáticos, nós não sofremos de terremoto, de furacão, de maremoto. Nós temos uma área agriculturável gigantesca, ou seja, a gente tem como manter a nossa própria população, nós temos fontes energéticas, nós temos fonte de água. O Brasil tem um potencial gigantesco. Agora, potencial sem movimento não é nada. Potencial tem que ser colocado em movimento. Quando a diplomacia brasileira começa a voltar a ser mais independente, começa a conseguir minimamente não só ser lacaia, mas flertar ora para um lado, flertar ora para o outro, se posicionar de uma forma como, por exemplo, não chegando e falando assim, tudo que está na Ucrânia está certo sim, tá, gente? Eu posso ser ocidental agora? Pode. Você pode ser ocidental, mas na hora do recreio, todo mundo é ocidental. Quem é ocidental verde claro vai ficar lá, quem é ocidental verde escuro fica no seu canto, Brasil. Porque a gente só é ocidente quando interessa para as potências do centro. Quando não interessa, a gente não é. Sequer para a legislação estadunidense, nós somos latinos. Tá? O brasileiro, nem as poucas leis que abrangem os latinos dentro dos Estados Unidos, cabem os brasileiros dentro do latino. Tá? A gente é vendido uma falsa ideia de que nós somos parte do Ocidente, nós não somos parte do Ocidente, como o Ocidente, como o centro do Ocidente se entende. Então eu espero que esse começo desse flerte da diplomacia brasileira rumo a uma independência se torne uma ligação real rumo à sua própria soberania. O Brasil hoje em dia, gente, é um país soberano até a metade da primeira página. Nossa soberania é da boca para fora. Um país que não tem controle do seu grid energético, do seu grid telecomunicacional, ele não é verdadeiramente soberano. Nós não somos, mas nós temos tudo para sê-lo. Eu vejo com bons olhos essas aproximações, mas eu entendo também os limites. Existem limites muito claros da social-democracia, existem limites muito claros do reformismo, porque não se pode servir a dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Um dos dois está sendo enganado. E as correntes se rompem nos seus elos mais fracos, né? Isso é uma tendência muito palatina e geral. Então, assim, a minha esperança é que isso seja o começo de uma construção. Só que isso vai precisar também, gente, de pressão popular. É só a gente pensar e olhar o que está acontecendo no Chile e o que está acontecendo na Colômbia. Chegam até o governo, dois governos sociais-democratas, um pouco mais à esquerda, o outro menos,
E aí um decide começar a negociar e conciliar, e conciliar, e conciliar, e conciliar. E o outro, quando vê o limite da conciliação, começa a aglutinar a força da rua. Pode ser até que não dê certo pro Petro, mas se ele errar, ele vai errar diferente. Eu acho que a gente tem que se convidar a errar diferente, porque isso é necessário para a gente construir nossa segunda e verdadeira independência e a soberania do povo brasileiro. Bom, eu estou me sentindo aqui, César, você como czar aqui, eu estou me sentindo aqui Pedro, André e João. Não era Tiago no barquinho, né? Mas pequenos apóstolos aqui, evangelistas, que assim disse João, hein? Não dá para agradar dois deuses, perfeito. André, nosso quadro final, tempo estouradíssimo. Calejão, que honra, viu? Que honra, Obrigado, que alegria, a casa é sua. Quando você, né? Como diz a letra, né? A casa é sua, vê se chega logo, por favor, né? Obrigado, querido. O nosso poeta. E que honra, viu, João? Eu vou passar para o André fazer o quadro final e aí vocês se despedem devidamente. Muito obrigado. Agradecer essa frase final, essa passagem final do João Carvalho, que respondeu a pergunta do Ícaro, que eu esqueci de perguntar. O Ícaro é o nosso o chefão da coisa aqui. Que até onde o governo Lula podia abrir mão das concessões, o que você falou no final aí, né, de cedendo. Acho que responde um pouco a pergunta que ele tinha. O nosso quadro final, né, nossa dica cultural, né, Pedro? Sabe que eu gosto de filme de faroeste, né? Bang Bang. Aí uma dica cultural. Assisti um clássico, O Tesouro de Sierra Madre. Filme de 48, com Humphrey Bogart, né? Que ele chama o cara do Casablanca. Aí conta a história de três mendigos ali americanos, né? No México ali, que vão atrás do tesouro numa montanha lá no México, acham, e a ganância e a avareza vão transformando a relação entre eles. Belo filme. Belo filme. Eu vou dar minha dica cultural aqui, depois vou abrir para vocês darem suas dicas culturais. Além, obviamente, dos Farrapados, né? Que é o nosso carro-chefe aqui hoje, né? O livro mais do que recomendado, do César. Eu vou revalidar a dica do nosso companheiro Jabur, né? Do Elias Jabur. Muito feliz com o Elias, né? Como eu disse para ele isso no privado, vou repetir aqui, tá? A vitória é sua, Elias, a vitória do Elias é a vitória nossa, é uma vitória coletiva. Então, quando o Elias avança, quando o César avança, quando o João avança, o André, todos nós estamos avançando, né? A Maria Bernardes aqui, ela representa muito bem a nossa comunidade e disse isso, mais ou menos isso também. Bom, a minha dica além desses dois, né, é o meu programa de mesa redonda. Eu gosto muito de mesa redonda, né? Ultimamente eu gosto mais das mesas redondas do que do jogo em si. Eu gosto muito de futebol, como o João, eu sou um pobre sofredor cruzeirense, né, João? Bom, eu gosto muito de futebol e a minha dica é minha mesa redonda predileta, que é o Falha de Cobertura. Quem não conhece ainda, não tem nada igual, nada perto, né, do Falha de Cobertura. Professor Serginho, da Pereira Nunes e craque Daniel. Por favor, depois vocês procurem e essa é a minha dica, Falha de Cobertura. Eu vou aproveitar o Falha de Cobertura, que inclusive eu já tive no Falha de Cobertura, eu sou amigo dos meninos da Quase há décadas, eles são geniais. Beijo pra Daniel, beijo pra Caíto, beijo pra todo mundo da TV Quase, que são espetaculares. Eu vou aproveitar que o André falou de um filme mais antigo, Ô, João, e eu acho que é um filme... Deixa eu só indicar o teu episódio. Tem uns 2 episódios teus lá, que eu já vi 2 ou 3, eu te conheci lá. É imperdível isso, é imperdível. Episódios do João no Falha de Cobertura é maravilhoso. Só para deixar registrado aqui. Não, obrigado. Eu vou trazer um filme, gente, que eu acho que ele combina muito com o livro do César. E eu acho que quando a gente lê o livro do César, o César ele vai além, ele dá o pulo do gato, ele traz a parte da prática. Mas para a gente entender muito bem o que é a nossa conformação social, tem um filme fenomenal do Gilles Pontecorvo que chama Queimada. Queimada é um filme de 1969, tá, com o Marlon Brando, que o filme se passa numa ilha chamada Queimada, que é uma ilha ali no meio do Caribe, mas que basicamente representa a América Latina como um todo. E ele vai falar da relação colonial, ele vai falar da exploração econômica, ele vai falar do racismo, ele vai falar da visão do colonialismo. E falando de colonialismo, ele fala de imperialismo, ele fala da nossa sociedade, né? O Pontecorvo é um cara que era um diretor político
genial, uma mente brilhante. Então, vou recomendar muito para vocês, quem ainda não viu, veja o filme Queimada, de 1969, do Gilles Pontecorvo, e depois leia o livro do César, porque vocês vão perceber que existem muitas pontes ali junto. Obrigado, João. Precisa ser filme, Pedro, ou pode ser livro? Não. Pode ser livro, pode ser série, pode ser música. Eu sei que o César, para quem não sabe, viu, César? O pessoal que vai te seguir aí, tá te seguindo, vai te seguir. O César tem um repertório musical maravilhoso, né? César, sou suspeito para falar, mas o César, tudo que ele se propõe a fazer, ele é excelente, né? Obrigado, querido. Pô, obrigado, gente, pelo carinho, pela generosidade de vocês. Seguramente eu não mereço tanto, mas eu aceito de bom grado. Obrigado por toda essa generosidade. Cara, eu gosto muito de... Eu vou dois, tá? Eu gosto muito de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e isso é uma leitura obrigatória. Mas tem um que é mais recente, cara, que não tá aqui na mesa, deve estar lá fora, que se chama Chutando a Escada. E é do... Não sei se vocês já viram esse livro, o Chutando a Escada. O nome é Chutando a Escada, a Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica. É de um economista sul-coreano que chama Ha Jung-chang. E ele traz diferentes exemplos para desmontar a falácia do liberalismo, te dizendo que como os países hoje estabelecidos como superpotência utilizaram uma estratégia de proteção à indústria nascente, de protecionismo e tal, e agora, uma vez estabelecidos, chutam a escada para que os países em desenvolvimento não consigam fazer. Isso é uma leitura fundamental. Chutando a escada é uma leitura absolutamente fundamental. A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Essa é a minha dica, Pedrão. Perfeito. Bom, com essa dica nós vamos encerrando, né, André? Por favor. Mais uma. Boa noite, gente. Calejão ainda tem mais 37 lives para fazer até domingo. Já estendemos o programa muito aqui. Valeu, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Grande. Tchau, gente. Beijo no coração. Obrigado. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde